Eu cumprimento você com a doce paz de Yeshua, desejando que hoje o seu dia seja excelente, que você viva o dia de hoje dentro da capacidade que o Eterno te dá, ativando essas capacidades para a glória dele. Hoje eu quero meditar com você numa palavra muito linda. Como que a palavra do Senhor é linda. E eu quero que você abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos. Paulo está falando de quem? De Yeshua, que morreu por todos. E um dos motivos que o levou a morrer é para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Yeshua, ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, para nos colocar no céu, para nos unir de novo ao Pai, relação que estava cortada por causa do pecado. Mas ele então veio para mediar, para reconciliar com o Pai o mundo. Então ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Você não pode fazer uma oração se não for por Yeshua. Você não pode chegar ao Pai sem Yeshua. Ele é o único elo de ligação entre você e o Pai. Entre eu e o Pai. Isso porque morreu. Então ele morreu por nós. Ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem e conhecem isso e o têm como Salvador, não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu já disse para você de uma visão que eu tive uma vez, e eu vi no céu uma cruz, um lenço, desses que eu uso, e um bordão. 2 anos depois eu vim saber qual era o terceiro objeto, porque eu não o vi mais. Vi na visão, mas não gravei, não sabia o que era. E 2 anos depois, o Senhor me revelou, então, o terceiro objeto são os objetos que eu uso. E por causa disso eu uso. Já contei essa história para você. Isso não me torna. O que isso faz comigo? Apenas diferença. Eu uso isso como um símbolo, como um sinal. É uma coisa entre eu e o Senhor. O primeiro objeto era a cruz. Por que cruz? Porque o Senhor quer nos falar, nos lembrar que nós devemos tomar a cruz todo dia. É todo dia. E, infelizmente, nós não aprendemos essa lição do jeito que precisávamos aprender. E nós ficamos muito
tempo investindo em nós mesmos. A maioria de nós da igreja viveu a vida toda investindo em si mesmo. Até as mensagens motivacionais nos incentivavam a investir em nós. As campanhas de oração, na sua maioria, eram incentivo para que nós investíssemos em nós. Nos faltou levar a sério essa questão da cruz. Mas nós precisamos lembrar disso agora. E precisamos ter isso como jeito de viver, como estilo de vida. Tomar a cruz todo dia. E não viver mais para nós. Um dos propósitos de Cristo ter morrido na cruz é para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Porque o que está dizendo no versículo 14? Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. A consciência de um crente em Cristo precisa ser essa, de que ele não existe mais. Ele é um ser morto. O eu morreu. Eu sempre falo de renúncia. Por quê? Porque isso aqui é essencial, é imprescindível. E o fato da igreja ser impotente hoje, dela não ter a força que ela tem, dela não viver, não demonstrar a força que tem, porque a força da igreja não é isso aí que a gente vê, não. É infinitamente maior. Nada resiste à força da igreja. Mas a força da igreja foi brocada. Ela foi enfraquecida, ela foi corroída. Por quê? Muito disso tem a ver com a falta de renúncia, a falta de cruz. Nós vivemos um evangelho que não tem cruz, não tem crucificação. Pelo contrário, nós somos incentivados a crescer, a aparecer, a evoluir. Não, isso está errado, isso não é evangelho. O evangelho tem cruz, o evangelho tem morte. O evangelho tem renúncia. E isso é diariamente. A cruz é um objeto, um instrumento de uso diário. Porque todos os dias eu tenho que crucificar o eu que quer aparecer, que quer mandar, que quer controlar, que quer ter vontade. Eu tenho que crucificá-lo para que a vontade do Pai se realize em mim. Gente, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. A minha é ruim, é desagradável, é frustrante, mas a gente se insiste na vontade da gente. Eu lembro quando eu era adolescente, quando era jovem, toda vez que falava na vontade do Senhor, eu ficava pensando assim, mas e a minha vontade? Não serve para nada. Não vale nada a minha vontade. A minha vontade precisa ser a vontade dele. Nós precisamos chegar a esse nível, a esse grau de relacionamento com o Pai, onde a vontade nossa seja a dele. Onde a gente só queira uma coisa, fazer a vontade dele.
qual o seu sonho? Então, eu vou ver com o Senhor. Qual o propósito do Senhor? Tá, esse aqui agora é o meu propósito também. Nós passamos muito tempo investindo em nós, pensando em nós. Ontem eu estava falando para você de que até mais ou menos, creio eu, 2010, não tenho bem certeza, cada vez que você se reunia com pessoas para orar, os pedidos eram os mesmos: orem pelo meu casamento, orem pelo meu filho, orem pela enfermidade que eu estou tendo, ore pelo meu trabalho, ore para que eu consiga um emprego, ore para que eu tenha minha casa própria. Tudo girava em torno de nós. E ninguém nos proíbe de pedir coisas para nós. Não, nós, aliás, a Bíblia manda pedir. Mas isso não pode ser a nossa principal petição. Nós precisamos priorizar o reino. E quando nós priorizamos o reino, quando Jó orava pelos seus amigos, ele foi tremendamente abençoado. Quando nós investimos no reino, o rei investe em nós. Então, Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu que Yeshua morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Que todos os que vivem não vivam mais para si, não vivam mais para realizar os seus desejos, os seus intentos, não vivam mais pelo seu nome, para fazer o seu nome conhecido. Não! Isso não é evangelho, isso não é Bíblia, isso é anticristo. E coisas assim minam a nossa força, minam a força da igreja, corrói a nossa força, a força do Sansão. Muito mais do que a força do Sansão, é corroída por falta de renúncia. E quando nós não renunciamos, nós pecamos, porque nós vamos em busca dos nossos desejos, e os nossos desejos estão no nosso coração, e o coração é enganoso. Quando nós ouvimos o nosso coração, nós não estamos ouvindo ao Senhor. A menos que o nosso coração esteja conectado ao Senhor e Ele fale conosco, fale ao nosso coração. Então, Paulo diz que o intuito de Yeshua é que nós não vivamos mais, viva cada um para si, mas que cada um viva para aquele que morreu por eles. Que cada um de nós viva para Yeshua, que por nós morreu e ressuscitou, já que ele morreu por nós, cada um de nós deve viver para ele. Todos nós devemos viver para ele. Você está vivendo por quê? Estou vivendo por causa disso. Você está vivendo para quê? Para quê? Qual o motivo de você estar na terra? Estou vivendo para isso. E ele glorifica o Pai. É esse o meu propósito, o propósito dele. Agora, coisa linda, quer que se resume isso aí mais um pouco? Se fosse resumir numa palavra, o que faltou? Eu posso encontrar essa palavra no verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. A palavra é o amor.
Quando falta renúncia, faltou o quê? Amor. Ué, é isso? É isso sim. Quando eu renuncio, não renuncio é porque eu não amei o suficiente. Paulo está dizendo que o amor de Cristo ele nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo, ele nos tira o desejo próprio, ele nos impulsiona. Ele, na verdade, nos obriga. Por quê? Porque amamos. Aí nós não vemos outra saída, não queremos outra saída se não caminhar na direção desse amor. Então, o amor de Cristo, ele nos constrange a viver para Ele. E o que é viver para Ele? É nos dedicar aos outros, fazer o que Ele fazia. Em Romanos, no capítulo 1, gostaria que você desse uma olhada. Romanos capítulo 1, há uma descrição aí. Está assim, a partir do verso 18. A idolatria e depravação dos gentios. Então o apóstolo Paulo foi descrevendo aqui, falando a respeito daqueles que não ouviram Deus. Eles não ouviram. Tinham a palavra do Senhor, mas não ouviram. E aí, quando chega no verso 14, o que aconteceu? Por causa disso, de resistir à voz do Senhor, à palavra do Senhor, e pensar sempre na sua vontade, porque assim, quem pensa na sua vontade não pensa no Senhor. E às vezes nós pensamos no Senhor só para fazer a nossa vontade, pelo poder que Ele tem. E não é assim. Então, o verso 24 do capítulo 1 de Romanos. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Isso está tão escancarado entre nós e diante de nós, porque isso aqui é exatamente o contrário da renúncia. Deus sempre chamando para o povo servi-lo, para o povo adorá-lo. E o povo aqui caminhou em outra direção, foi ouvindo seu coração. E chegou uma hora que o Senhor os deixou entregue aos desejos de seus corações, às concupiscências dos seus corações. O que é concupiscência? São compulsões, são desejos obsessivos. Então chegou uma hora que o Senhor deixou, porque era isso que o homem queria. Então ele deixou eles entregues a esse desejo do coração deles. Ou seja, o homem foi investindo em si, o Senhor falava e o homem está investindo em si, fazendo a sua vontade, seguindo o seu caminho, seguindo o seu coração. Até que chegou uma hora que ele deixou eles seguirem, porque eles estavam obstinados. E o Senhor os deixou entregues a esses desejos do coração,
a essas concupiscências. E onde é que isso deu? Para onde é que isso levou eles? Quando o homem segue o próprio coração, o que acontece com ele? E isso não é para gente fora da igreja, não. Estou falando de gente, estou falando da igreja. Quando o homem segue o seu coração, ele encontra a imundície, porque o coração do homem, como disse o Senhor lá em Gênesis capítulo 6, a respeito de Caim, que o coração do homem é mau continuamente. A respeito de toda aquela geração, na verdade. Então, seguindo o próprio coração, seguindo o próprio desejo, seguindo seus sonhos, o homem vai de encontro com a imundície. E vem até a desonra do próprio corpo. Ou seja, ele cai em desonra. Então, seguir o coração não é saudável. Pelo contrário, é infernal. É abominável. É morte. E aí eles mudaram a verdade do Altíssimo. Eles passaram a falar que a verdade do Altíssimo era mentira. E que a mentira é verdade. Que a verdade é ruim, a mentira é boa. Nós estamos num mundo assim, aí eu já estou abrindo o leque. Já não é mais sobre apenas a igreja. Mas quando a igreja frouxa a mão, quando a igreja abaixa a guarda, quando a igreja não renuncia, não vive o evangelho do jeito que deve viver, acaba a sociedade toda sendo prejudicada. Porque quando a igreja vive o evangelho de verdade, ela vai demonstrar algo que os outros terão interesse em participar. E aí mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Como você tem visto pessoas que estão servindo a criatura, honrando a criatura, os homens honrando uns aos outros, idolatrando uns aos outros, amando o conhecimento. Como que os homens são idolatrados pelo conhecimento que têm? Deixa a Bíblia, quer saber de Bíblia, tem nojo de Bíblia, tem rejeição à Bíblia e se apaixonam por um saber de um homem. E seguem aquilo, e leem aquilo, e ensinam aquilo, e falam daquilo, e vivem aquilo. Isso acontece quando o homem está entregue ao seu próprio coração. Quando não tem renúncia. Quando não tem renúncia. Quando dão a morte do eu. Mas eu devo dizer para mim e para você que se nós não morrermos, não existe igreja, porque a igreja é morta. E eu sei que você me entendeu, eu espero que você tenha me entendido. A igreja morta no sentido de que o eu
morreu. Para que Cristo viva na igreja. Vivo não mais eu, mas Cristo vive. Porque a vida que precisa aparecer é a de Cristo, porque é Ele que salva, Ele que liberta, Ele que cura, Ele que transforma. O eu nada pode fazer. O que o eu pode fazer é morrer para Cristo viver. E aí, então, o que faltou para nós? No resumo, faltou amor. Faltou amar o Pai acima de todas as coisas. Quando não há renúncia, o amor não é o que deveria ser. Porque quando há amor, eu amo a Ele acima de todas as coisas, ou seja, eu amo Ele acima de mim, acima dos meus interesses. Eu olho para as pessoas assim nos quartéis, em frente aos quartéis, há 52 dias. Quanta renúncia essas pessoas fizeram por amor a um ideal, amor a uma pátria. E nós outros, como que a gente vai viver numa situação dessa? Ah, é tão melhor dormir na própria cama, não? Estar dentro de casa. Então, essa garra, essa renúncia que falta a nós vivemos investindo em nós. Nós queremos conforto, nós queremos sossego, nós queremos privacidade, nós queremos ficar cuidando de nós, do nosso nome, da nossa aparência, mas o evangelho não é isso. Nós precisamos de amar. Porque o amor nos constrange, o amor de Cristo, ele nos constrange a viver para Ele. Por quê? Porque Ele é mais importante do que nós, porque quando a gente ama, a gente entende que é Ele que tem que aparecer, que é a vontade dEle que é boa, que é a vontade dEle que precisa ser vivida, defendida, executada. Fique assim com esta palavra, querido e amado Pai. Está faltando amor em mim e eu quero que o Senhor venha me encher de amor. Eu quero um amor como Davi tinha pelas ovelhas de seu pai. Como aquele amor que Davi demonstrou quando chegou lá para levar os queijos para os seus irmãos, para levar pão para os seus irmãos, lá no campo de concentração, onde o exército estava acampado. E quando aparece o Golias lá desafiando o povo do Altíssimo, Davi então pensa consigo: quem é esse? Davi vai e fala, Davi não suportou, porque o amor de Cristo constrangeu Davi. E Davi não pensou em si, não pensou na sua segurança, Davi pensou no seu povo, Davi pensou no seu Deus, e Davi falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Mas ele só fez isso porque ele era cheio de amor por ovelha.
Ele dava a vida pelas ovelhas, ele arriscava a vida pelas ovelhas, ele enfrentava urso por causa de ovelha, ele enfrentava leão por causa de ovelha, ele matava leão por causa de ovelha, mas não deixava a ovelha morrer. Ele não deixava a ovelha sem comida. E ele chega com esse mesmo amor naquele campo de batalha. E o amor fez com que ele lançasse fora todo medo. E ele pequeno, ele chegou diante do grande como se ele fosse maior que aquele grande. E ele o era, porque o amor o fez gigante. O corpo era pequeno, mas o amor era gigante. Ah, Pai, eu quero um amor assim, que me leva a lutar pelo meu povo. Eu quero um amor assim, que me leva a lutar pelo teu povo, pelo teu nome, pelo teu propósito. Eu quero um amor assim. Me dá esse amor, Pai. Dá esse amor para quem está me ouvindo. E aí nós vamos fazer alguma diferença no lugar onde nós estamos. Na igreja onde estamos. Na rua onde estamos. Para os amigos que temos. Para a família que temos. Que esta palavra, Pai, de Coríntios, seja entendida por mim, por teus filhos. E quando eu falo entender, eu quero dizer o seguinte, que ela seja a nossa vida. Que a gente viva desse jeito. Moldados assim por essa palavra, que o eu morra, que o eu morra, o eu não vale para nada, que o eu morra. E que Cristo viva em nós. Aí sim haverá benefício no reino. Aleluia. Guarda, meu Pai, estes teus filhos que me ouvem hoje. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não deixemos o inimigo tocar na igreja do Senhor. O amor nos dará força para lutarmos, enfrentarmos o inimigo e atender às necessidades do nosso povo. Que seja assim com a igreja do Senhor. Em nome de Yeshua eu oro. Em nome de Yeshua eu te abençoo. Amém.